nutricionistas! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Escola do Nutricionista. Um canal que tem como objetivo dar toda a orientação de suporte necessária para os nutricionistas, independente do nível de experiência, do tempo de formação, porque todo o conteúdo aqui é voltado para aqueles nutricionistas que já atuam, que pretendem atuar na área clínica. Então, o nosso conteúdo é voltado para dar esse suporte, dar esse apoio. Tenho certeza que cada vídeo aqui vai ser muito importante, muito útil para a sua prática clínica. Então, por isso, já curte aqui o nosso vídeo, compartilha com os colegas, deixe seu comentário, sua dúvida, que vai ser um prazer responder. E se inscreva no canal, porque você vai ser notificado toda vez na semana em que um vídeo novo for postado aqui. Então, vamos lá. O tema de hoje é circunferências corporais e risco metabólico. Quais eu devo avaliar? Vamos lembrar que risco metabólico é uma situação que na atualidade tem uma grande prevalência, independente da faixa etária. Cada vez mais cedo, crianças, adolescentes já apresentam algum nível de grau, de risco metabólico para a fase adulta. Sem falar nos próprios adultos, que já a grande maioria tem acúmulo abdominal importante, e isso já começa a gerar uma série de complicações de médio a longo prazo, porque sabemos que esse acúmulo abdominal já é um fator inicial para gerar um certo processo inflamatório sistêmico. Então, na medida que essa pessoa vai acumulando gordura abdominal com o tempo, isso não vai ter apenas uma implicação estética, mas, sobretudo, uma implicação metabólica que pode trazer sérios comprometimentos futuros. Então, na hora de fazer a avaliação nutricional, a gente às vezes tem aquela dúvida, Será que só a circunferência da cintura é suficiente para eu identificar um risco metabólico para o meu paciente? Não. Então, além da circunferência de cintura, que é a medida padrão, porque através dela a gente consegue fazer uma estimativa de gordura corporal, de gordura abdominal, só que, inclusive, essa medida da circunferência de cintura, ela não vai identificar a localização exata dessa gordura, ou seja, se ela é mais visceral, se ela é mais subcutânea. Existem outros métodos, que aí já não é mais circunferência, mas sim diâmetro, que eu não vou falar nesse vídeo de hoje, vou deixar em outro momento para detalhar um pouco mais. Mas a circunferência de cintura, que todos nós já aplicamos na nossa prática, que já utilizamos, ela vai identificar a gordura abdominal como um todo, tá? Então, a gente não tem como afirmar que essa gordura é mais visceral ou mais subcutânea. Existem características específicas no abdômen, como, por exemplo, um abdômen que é mais flácido, ele tende a ter uma quantidade maior de gordura abaixo da pele, subcutânea, que é aquele abdômen que não confere tanto risco metabólico assim, em comparação àquela gordura que é mais visceral, que é mais interna. Essa, sim, já compreende um risco metabólico maior e ela vai caracterizar aquele abdômen mais distendido, mais rígido, mais duro, bem característico desse acúmulo maior de gordura visceral. Mas voltando, quando a gente faz a aferição da circunferência de cintura, que deve ter como ponto ali de referência a distância média entre a última costela e a crista ilíaca, passamos a fita em torno desse ponto médio e a gente vai conseguir obter essa medida, tá, do acúmulo abdominal. Essa é a primeira das medidas que a gente deve utilizar considerando a avaliação de risco metabólico. A segunda medida é a circunferência do pescoço, que poucos nutricionistas utilizam na prática clínica, muitos por não conhecerem, outros por não saberem exatamente a técnica ou por não saberem qual é o ponto de corte, ali o ponto de referência que eu vou precisar utilizar para fazer a interpretação da medida, mas a circunferência do pescoço é muito importante na prática clínica, até porque é uma medida simples. A gente vai utilizar a mesma fita que utilizamos para avaliar a circunferência de cintura, tem só a técnica que é um pouco específica, que modifica de homens para mulheres, porque no caso dos homens a gente vai avaliar um pouco abaixo aqui do pomo de Adão, tá? E na mulher é realmente o ponto médio da distância aqui dessa altura do pescoço. Essa medida é muito importante porque ela vai avaliar diretamente o maior risco cardiovascular, considerando que quanto maior o acúmulo de gordura nessa região do pescoço, maior o comprometimento dos vasos que circulam essa região aqui do pescoço, e isso vai gerar maior comprometimento também a nível endotelial, ou seja, risco de danos na parte interna do vaso, no endotélio.
E isso gera automaticamente um maior risco cardiovascular. Por isso que essa medida da circunferência do pescoço, ela é muito importante também para ser associada, né, em conjunto ali com as outras medidas que você está fazendo no seu paciente para identificar risco metabólico. E a terceira e última medida, que na verdade é um índice, né, é o índice de conicidade. Qual é a diferença dele para as outras duas circunferências? A diferença é que para o índice de conicidade você precisa avaliar também a estatura. Então você vai fazer uma relação entre a estatura do indivíduo e a circunferência de cintura. Nessa relação, vamos avaliar uma proporcionalidade, ou seja, até que ponto esse acúmulo abdominal que o paciente tem é proporcional à estatura dele. O ideal, obviamente, mas isso a gente sabe que não acontece na maioria da população, é que nós tivéssemos uma distribuição mais uniforme, mais equilibrada, tá? Entre a parte superior do corpo e a parte inferior e a parte central. Mas na grande maioria dos casos, principalmente os pacientes que têm mais risco metabólico, o que se observa é um certo acúmulo central, tá? Decorrente de um estilo de vida ruim, de um padrão alimentar inadequado, tá? Do sedentarismo também muito presente. Então, esse conjunto de fatores vai gerando de médio a longo prazo um maior acúmulo central e essa distribuição corporal de gordura não fica tão equilibrada, tá? Ao longo do corpo do indivíduo. Então, existe esse acúmulo maior na região central e a gente tem que lembrar que ele deve ser proporcional a essa estatura. Então, para isso, a gente vai utilizar esse índice super importante, que é o índice de conicidade. Então, resumindo, as 3 medidas, indicadores que a gente vai utilizar na prática clínica para fazer a identificação de risco metabólico são circunferência de cintura, o índice de conicidade e a circunferência do pescoço. Eu espero que realmente esse conteúdo tenha sido super útil para você, que a partir de agora você comece sim, se você não tinha começado, comece a utilizar essas outras medidas, porque eu tenho certeza que a inclusão delas na sua avaliação antropométrica vai te dar muito mais segurança e muito mais parâmetros para que você possa identificar e realmente confirmar esse risco metabólico. E um outro fator importante também, são medidas interessantes para monitoramento. Porque na medida que você vai avaliando mês a mês essas medidas e vai percebendo uma redução delas, isso é um indicativo direto de que a sua intervenção nutricional está tendo resultados. Então, sucesso para todos vocês. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Um grande beijo!